Olá! Nessa nova série que estou iniciando, eu quero ter o prazer de apresentar para vocês o conjunto dos meus livros publicados. Sou autora de 3 livros e gostaria de apresentar em cada vídeo separadamente. Vou falar um pouco de cada livro meu, do que se trata e para quem é indicada a leitura. São 3 livros que tenho já publicados, todos pela Eduel. Um deles se chama Educação Sexual, retomando uma proposta, um desafio, Educação Sexual no Dia a Dia e Formação de Educadores Sexuais. Adiar não é mais possível. Então são os meus 3 livros, vou explicar sobre cada um. Porque veja, quando eu vou a congressos, a eventos científicos e os meus livros estão dispostos para a venda, é comum estudantes de graduação, ou às vezes profissionais, vir dizer para mim qual que eu indico, porque ele precisa fazer um trabalho assim, assado, qual dos meus livros eu indico para leitura. Ou então a pessoa não estudou ainda o tema, é iniciante no tema da educação sexual, por qual é melhor começar? Então, organizei essa série com esse propósito de esclarecer sobre cada um dos meus livros. Vamos então tratar agora neste vídeo a respeito dos meus livros que tenho publicado. O primeiro dos livros meus que foi publicado pela Eduel, como os 2 próximos, trata-se do livro Educação Sexual, retomando uma proposta, um desafio. Este livro é resultado do meu estudo, a dissertação de mestrado. Eu tive a honra de ter como orientadora a doutora Maria Amélia Azevedo, da USP, do Instituto de Psicologia da USP, foi a minha orientadora e ela era uma das autoras pioneiras na educação sexual e que tem um livro que eu diria um livro clássico na educação sexual, chamado Educação Sexual, uma proposta, um desafio. Vejam, o meu é retomando uma proposta, um desafio. Então, por sugestão, por aprovação dela, eu pude usar um título que trata-se de ser a sequência do livro dela. Sugiro quem não conhece que leia Educação Sexual, uma proposta, um desafio. Maria Amélia Azevedo Goldberg, o livro, ela tinha esse sobrenome na ocasião. Veja, este livro está na sua 3ª edição, revista e atualizada, o que é uma honra, um livro poder chegar numa 3ª edição nessa condição, porque ele realmente é considerado também um clássico no campo da educação sexual. No meu estudo do mestrado, eu fiz realmente uma leitura, um estudo de tudo que no Brasil já havia sido publicado acadêmico e cientificamente sobre educação sexual. Analisei a qualidade desse material e todas as reflexões estão aqui registradas e elas servem de norte, para estudantes da educação sexual, para estudantes das várias áreas da saúde, da educação e também para pesquisadores da área da educação sexual. Aqui eu apresento as abordagens de educação sexual que já foram apresentadas num vídeo anterior, que são a abordagem pedagógica, religiosa, médica e a abordagem emancipatória da educação sexual. Neste livro você fica sabendo, qual o enfoque teórico, qual o fundamento teórico de cada uma das abordagens, para você, inclusive, estudante, profissional, poder reconhecer-se qual é a abordagem que você atua, que você trabalha, seja como professor, professora, seja como autor também de outros textos sobre educação sexual. Qual é o seu comprometimento teórico? Mesmo que você não saiba, você tem um comprometimento teórico, você tem uma concepção do para que ensinar educação sexual, por que educação sexual, no seu jeito de trabalhar, na sua forma de escrever, enfim, no seu posicionamento.
conhecimento, você tem um comprometimento teórico e não tem clareza de qual é. Então, este livro é muito útil no sentido de poder propiciar para as pessoas comprometidas com a educação sexual o reconhecimento de sua perspectiva teórica, de seu comprometimento teórico. E o convite que faço no livro, assim como minha orientadora fez no seu primeiro livro, que eu já comentei, faço um convite para que as pessoas atuem no campo da educação sexual numa perspectiva emancipatória, né? Que é quando a gente procura educar as crianças e adolescentes e demais adultos, jovens e idosos, não apenas para um benefício pessoal e particular, mas para formar pessoas autônomas, capazes de pensar e posicionar-se criticamente na sociedade. Isso só falando de maneira sintética. Este meu livro tem 2 capítulos, também mais para o final, que eu particularmente tenho uma paixão enorme pelos 2. Por quê? Um deles se trata de uma questão muito central na educação sexual, que é a questão das terminologias. Sempre houve muita confusão, né? Educação sexual ou orientação sexual, ou instrução sexual. E a gente tem visto, inclusive, surgirem mais termos, né? Educação para a sexualidade, educação em sexualidade. Então, são muitas terminologias. E como é que fica isso no campo teórico? Como que a gente organiza essa diversidade de terminologia? Onde há coerência, onde não há, onde há imprecisão, onde não há. Então, eu tenho o título desse capítulo, né, um dos capítulos mais adiante, que trata-se assim, educação sexual. Por que educação? Por que eu chamo de educação sexual e não orientação sexual, por exemplo, né? Então, por que, de onde vem esse termo, quem o criou, quando que ele surgiu, né? Então, é uma reflexão muito importante que eu fiz um levantamento, um estudo apurado em toda a produção acadêmico-científica brasileira para ver que termos eram adotados, né? E como que os autores conceituavam, se usavam orientação sexual, e que hoje a gente não usa mais, nós sabemos, porque orientação sexual tem sim um outro sentido, que é o sentido de dizer se a pessoa é homossexual, hétero ou bissexual. Esse termo já é cunhado cientificamente, mundialmente, para designar a orientação afetivo-sexual das pessoas. Então, a gente não usa mais para esse tipo de trabalho. Então, se usa atualmente educação sexual, educação para a sexualidade, educação em sexualidade e outros. Tem outros sinônimos. Por que eu uso educação sexual? Onde ele nasceu, quem foram as pessoas pioneiras que o criaram, né? E apresento um levantamento e uma análise crítica. O outro capítulo que eu também gosto muito e acho assim também muito produtivo para alinhavar, né, todas as reflexões aqui que eu apresento, é o capítulo Educação Sexual e Formação do Leitor. Né? A gente vê que nas escolas, muitas vezes, há projetos feitos assim, de formas estanques, sem haver uma interligação, né, entre um projeto e outro. Então, às vezes, são caixinhas separadas. E as escolas têm, os professores seriamente comprometidos, têm um interesse em formar o aluno leitor, que o aluno aprenda a gostar, apaixone-se pela leitura e desenvolva não só o gosto, mas também o hábito da leitura. E eu mostro ali como combinar as duas coisas, trabalhando o tema da sexualidade, conseguir também incentivar o gosto pela leitura e o hábito dele. Como que a sexualidade pode ser usada junto com outro projeto para potencializar ainda mais os seus resultados, né? Então é isso, esse livro traz essa infinidade de conhecimento importantíssimo para estudantes de graduação nas diferentes áreas, para professores, para pesquisadores do mestrado, do doutorado. Eles são um suporte teórico fundamental. Eu acabo trazendo aqui, quando eu trato das abordagens, dos enfoques teóricos, um pouco de como é que foi a educação sexual no nosso país, né? A história da educação sexual nas escolas, desde o início do século passado, a igreja, como que a igreja, tanto católica quanto protestante, como que ela começou a atuar em termos de Brasil, a interferir na vida sexual das pessoas, de que forma, desde quando, como que isso foi se transformando até os dias de hoje. Mesma coisa a medicina, as disciplinas, as ciências
ciências da área, ligadas à área da saúde também, quando que elas começaram, em termos de história do Brasil, a interferir na vida sexual das pessoas? De que forma? Como isso se dá hoje? Bem, querido leitor, querida leitora, é toda essa gama de reflexão e de profundidade teórica que você poderá encontrar neste livro Educação Sexual, retomando uma proposta, um desafio, né? Terceira edição, revista e atualizada no ano de 2011, né? O ano do livro, 2010, então terceira edição 2010. É um material bastante atualizado para quem realmente quer estudar com seriedade o tema da educação sexual. E ele certamente vai lhe ajudar também num ponto muito importante, a repensar-se enquanto pessoa, repensar enquanto a sua visão diante do tema da sexualidade, repensar inclusive a sua história pessoal nesse terreno da sexualidade e das concepções e posicionamentos diante do assunto, do tema sexualidade e sexo. Então, querido leitor, querida leitora, se você gostou desse vídeo, das explicações que fiz em torno do livro, né, Educação Sexual, retomando uma proposta, um desafio, espero que curta, compartilhe com os amigos e eu aguardo no próximo vídeo, onde eu vou explicar sobre como nasceu o segundo livro da minha produção, da minha caminhada no campo da educação sexual. Muito obrigada!